Olá, queridos irmãos e irmãs. Estamos aqui em mais um vídeo de um estudo das Escrituras do Livro de Mórmon, ou Outro Testamento de Jesus Cristo. Dando continuidade ao último vídeo de Segundo Nefe, hoje é o capítulo 2. E antes de iniciar esse vídeo, algumas horas atrasado, porque eu gravo esse vídeo à noite. Ontem foi dia 24, segunda-feira, aniversário do meu irmão Otávio, e ele fez seus 19 anos. Então, Otávio, se em algum momento tu ou teus filhos ou nossa família estiverem vendo esse vídeo, te deixo meus parabéns, meu velho. Tenha muita saúde, alegria, paz e não se esqueça nunca de Nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, vamos continuar a leitura do último capítulo então. Perdão, do último capítulo não, do segundo capítulo de Segundo Nefe. Pois bem, vamos lá. A redenção vem-nos por intermédio do Santo Messias. A liberdade de escolha, livre-arbítrio, é essencial para a existência e para o progresso. Adão caiu para que os homens existissem. Os homens são livres para escolher a liberdade e a vida eterna, aproximadamente 588 e 570 a.C. E agora, Jacó, falo a ti. Tu és meu primogênito nos dias de minha tribulação no deserto. E eis que na tua infância sofreste aflições e muito pesar por causa da rudeza de teus irmãos. Não obstante, Jacó, meu primogênito no deserto, conheces a grandeza de Deus, e ele consagrará tuas aflições para teu benefício. Tua alma será, portanto, abençoada e viverás em segurança com teu irmão Nefe, e teus dias serão empregados no serviço de teu Deus. Sei, portanto, que foste redimido por causa da retidão do teu Redentor, pois viste que ele virá na plenitude dos tempos, para trazer salvação aos homens. E contemplastes a sua glória em tua mocidade. És, portanto, tão abençoado quanto o serão aqueles justos entre quem ele ministrará na carne. Porque o Espírito é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E o caminho está preparado desde a queda do homem, e a salvação é gratuita. E os homens são ensinados suficientemente para distinguirem o bem do mal. E a lei é dada aos homens. E pela lei nenhuma carne é justificada. Ou seja, pela lei dos homens são rejeitados. Sim, pela lei natural foram rejeitados, e também pela lei espiritual são privados daquilo que é bom, e tornam-se miseráveis para sempre. Portanto, a redenção nos vem por intermédio do Santo Messias, porque ele é cheio de graça e verdade. Eis que ele se oferece em sacrifício pelo pecado, cumprindo, assim, todos os requisitos da lei para todos os quebrantados de coração e contritos de espírito. E para ninguém mais podem todos os requisitos da lei ser cumpridos. Portanto, quão importante é tornar estas coisas conhecidas dos habitantes da terra, para que saibam que nenhuma carne pode habitar na presença de Deus, a menos que seja por meio dos méritos e misericórdia e graça do Santo Messias, para que dá a sua vida segundo a carne, e toma-a novamente pelo poder do Espírito, para poder efetuar a ressurreição dos mortos, sendo ele o primeiro a ressuscitar. Ele é, portanto, as primícias para Deus, visto que intercederá para todos os filhos dos homens, e os que nele crerem serão salvos. E por causa da intercessão feita por todos, todos os homens vão a Deus. Portanto, se acharão em sua presença para serem julgados por ele, de acordo com a verdade e santidade que estão nele. Por conseguinte, todos os requisitos da lei dada pelo santo para a aplicação do castigo estipulado na lei, castigo esse que está em oposição à lei estipulada para a felicidade, para cumprir os propósitos da expiação. Porque é necessário que haja uma oposição em todas as coisas. Se assim não fosse, meu primogênito no deserto, não haveria retidão nem iniquidade, nem santidade nem miséria, nem bem nem mal. Portanto, é preciso que todas as coisas sejam compostas em uma, pois se fossem um só corpo, deveriam permanecer como mortas, não tendo vida nem morte, nem corrupção nem incorrupção, nem felicidade nem miséria, nem sensibilidade nem insensibilidade. Portanto, teriam sido criadas em vão. Portanto, não haveria propósito na sua criação. Portanto, isso destruiria a sabedoria de Deus
e seus eternos propósitos, assim como o poder e a misericórdia e a justiça de Deus. E se disserdes que não há lei, direis também que não há pecado. E se disserdes que não há pecado, direis também que não há retidão. E não havendo retidão, não há felicidade. E não havendo retidão nem felicidade, não haverá castigo nem miséria. E se estas coisas não existem, não existe Deus. E se não existe Deus, nós também não existimos nem a terra, pois não poderia ter havido criação, nem para agir, nem para receber a ação. Portanto, todas as coisas inevitavelmente teriam desaparecido. E agora, meus filhos, digo-vos essas coisas para vosso proveito e instrução, pois existe um Deus, e ele criou todas as coisas, tanto os céus como a terra, e tudo o que neles há, tanto as coisas que agem como as que recebem a ação. E para conseguir seus eternos propósitos com relação ao homem, depois de haver criado nossos primeiros pais e os animais do campo e as aves do ar, enfim, todas as coisas criadas, era necessária uma oposição, até mesmo o fruto proibido em oposição à árvore da vida, sendo um doce e outro amargo. O Senhor Deus concedeu, portanto, que o homem agisse por si mesmo, e o homem não poderia agir por si mesmo a menos que fosse atraído por um ou por outro. E eu, Leí, devo supor, pelo que tenho lido, que um anjo de Deus, de acordo com o que está escrito, caiu do céu, tornou-se, portanto, um diabo, tendo procurado o que era mal perante Deus. E por haver caído do céu, tendo se tornado miserável para sempre, procurou também a miséria de toda a humanidade. Portanto, aquela velha serpente, que é o diabo, o pai de todas as mentiras, disse a Eva: come do fruto proibido, e não morrerás, mas serás como Deus, conhecendo o bem e o mal. E depois de Adão e Eva haverem comido do fruto proibido, foram expulsos do jardim do Éden para cultivar a terra. E tiveram filhos, sim, a família de toda a terra. E os dias dos filhos dos homens foram prolongados de acordo com a vontade de Deus, para que se arrependessem enquanto estivessem na carne. Portanto, o seu estado se tornou um estado de provação, e o seu tempo foi prolongado, de acordo com os mandamentos dados pelo Senhor Deus aos filhos dos homens. Pois ele ordenou que todos os homens se arrependessem, pois mostrou a todos que estavam perdidos por causa da transgressão de seus pais. E então, eis que se Adão não houvesse transgredido, não teria caído, mas permanecido no jardim do Éden. E todas as coisas que foram criadas deveriam ter permanecido no mesmo estado em que estavam depois de haverem sido criadas. E deveriam permanecer para sempre, e não ter fim. E não teriam tido filhos. Portanto, teriam permanecido num estado de inocência, não sentindo alegria por não conhecerem a miséria, não fazendo o bem por não conhecerem o pecado. Mas eis que todas as coisas foram feitas segundo a sabedoria daquele que tudo conhece. Adão caiu para que os homens existissem, e os homens existem para que tenham alegria. E o Messias vem na plenitude dos tempos para redimir da queda os filhos dos homens. E porque são redimidos da queda, tornar-se livres para sempre. Tornaram-se livres para sempre, distinguindo o bem do mal, para agirem por si mesmos, e não para receberem a ação, salvo se for pelo castigo da lei no grande e último dia, segundo os mandamentos por Deus. Segundo os mandamentos dados por Deus. Portanto, os homens são livres segundo a carne, e todas as coisas de que necessitam-lhes... Portanto, os homens são livres segundo a carne, e todas as coisas que necessitam lhes são dadas. E são livres para escolher a liberdade e a vida eterna, por meio do grande mediador de todos os homens, ou para escolherem o cativeiro e a morte, de acordo com o cativeiro e o poder do diabo. Pois ele procura tornar todos os homens tão miseráveis como ele próprio. E agora, meus filhos, gostaria que confiasseis no grande mediador, e desseis ouvidos aos meus grandes mandamentos, e que fosseis fiéis às suas palavras, e escolhesseis a vida eterna, conforme a vontade do seu Santo Espírito. E que não escolhesseis a morte eterna, conforme a vontade da carne e o mal que nela há,
que dá ao espírito do diabo poder para escravizar, para levar-vos ao inferno, a fim de reinar sobre vós em seu próprio reino. Disse-vos essas poucas palavras, meus filhos, nos últimos dias de minha aprovação, e eu escolhi a boa parte, de acordo com as palavras do profeta. E não tenho outro objetivo que não seja o eterno bem-estar de vossa alma. Amém. Podemos ver aqui que Leí fala a seus filhos, a Jacó, principalmente aqui, que todos nós, nessa terra, todos os homens, quando nos referimos a homens, não é só os homens do sexo masculino, mas também homens os seres humanos. Nós temos o livre-arbítrio, nós podemos escolher a palavra do Senhor, ou como podemos escolher o mal, outra coisa do mundo. No momento que nós estamos em dúvida, já não é a palavra de Deus, já não é a escolha de Deus, porque estamos mais para lá do que para cá, como dizem, estamos em cima do muro. E em cima do muro já não é uma obra boa. Nós temos sim a chance de fazermos a vontade da carne e, por consequência, ter nossas almas destruídas, nossas almas sujeitas ao mal, assim como nós podemos também ceder aos nossos espíritos, porque os nossos espíritos, eles vêm do céu, porque somos filhos do Pai Celestial. E no momento que nossos espíritos vêm do céu e assumimos este grande presente que Deus, nosso Senhor, nos deu de termos corpos e provarmos nosso valor para Ele, podemos escolher a vontade de nossos espíritos e seguir o nosso Senhor Jesus Cristo. E também, se não fosse a expiação e o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, nós não teríamos a chance de voltar ao nosso lar, que é no céu. Um bom exemplo que eu posso dar para vocês de fraqueza espiritual e de que nós não estamos fazendo a vontade do Espírito é como dizem na internet há um tempo atrás, a respeito do domingo à noite, que é um dia triste, que são momentos ruins e que nos trazem talvez até mágoa e um mal-estar. Pois domingo é o dia do Senhor, domingo é o dia que nós não trabalhamos, não fazemos compras e nós dedicamos o dia inteiro apenas a glorificar o nosso Deus, partilhando do sacramento, que é o pão e o sangue de Cristo, que seria a carne e o sangue de Cristo, perdão, que é um dia que nós nos focamos mais em ler as Escrituras, que é um bom dia para fazermos jejum, para jejuarmos, que é um dia que nós podemos dar o dízimo para a igreja, conforme o Espírito manda, ou os mandamentos mandam, mas aí vai de cada congregação de vocês saberem o valor estipulado. E aqueles que não fortalecem o Espírito fazendo essas coisas, lendo as Escrituras, orando, jejuando, partilhando do corpo e do sangue de Cristo, têm seus espíritos enfraquecidos. Por isso que o domingo à noite, para muitas pessoas, é um dia triste. São momentos tristes, são horas ruins. Mas aquele que fortalece seu espírito, através das coisas que eu já disse, fazendo a vontade do Pai e guardando seus mandamentos, o domingo se torna um dos dias mais alegres da semana. Pois nosso espírito está sendo fortalecido, o mesmo espírito que veio do céu e trabalha arduamente para voltar ao céu. Pois aquele que não fortalece seu espírito e deixa as coisas do Pai Celestial para depois, faz a vontade do mal, faz a vontade da carne. E assim é enfraquecido. E também, portanto, por consequência, como nesse exemplo que eu dei, vê o domingo como um dia ruim. Nós sim temos a liberdade. Assim como eu venho dizendo em vários vídeos, orem, busquem a palavra. Busquem saber se as palavras que digo são verdadeiras. Busquem saber vocês mesmos, vocês próprios, pela força do próprio Espírito, se o livro que eu sempre tenho em mãos, há vários meses, há vários dias, há vários vídeos por vocês assistidos, se esse livro é de fato o que ele diz, outro testamento de Jesus Cristo. Porque se vocês estiverem com o espírito fortalecido e orarem com todo o desejo de coração, querendo saber de fato se o que eu digo é verdade, se o livro de Mórmon é verdade, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, testificará para você, será testemunha e te dirá a verdade. E te dirá de uma forma que só tu saberá. E assim que tu souber a verdade, o que tu faz com ela vai ser, não digo culpa tua, mas vai ser escolha tua. Vai ser escolha tua saber depois a verdade, seguir ela ou não. Tu tens sim a opção de seguir Cristo ou não, de seguir o mal ou não. Como tem a opção também de não fazer nada, de ficar na frente do computador, de ficar na frente do telefone, de ler qualquer livro aleatório, ou de não fazer nada.
Mas isso vai da tua consciência, mas saiba que o teu espírito, o meu espírito, o espírito de muitas pessoas nessa terra, deseja ansiosamente voltar à presença do Pai Celestial. Porque quem não quer? Tá num campo verde, com um vento batendo no rosto e nos cabelos, sendo feliz e alegre. Ninguém quer ficar triste nesse mundo, passando por fome, frio, sede, mas todos querem voltar à presença do Pai Celestial. E uma coisa eu digo, depois que vocês souberem a verdade e desejarem de todo o coração fortalecer os seus espíritos e voltarem para a presença do Pai Celestial, a batalha fica mais difícil. Mas tenham em mente, para aqueles que assistem esse vídeo e jogam videogame, quanto mais inimigos no caminho, é porque aquele é o caminho correto. E quanto mais difícil é, tenham certeza que se vocês tiverem a confiança plena nos seus corações de que o Pai Celestial ora por nós e não nos deixa andar nus, nem famintos, e que sempre tenhamos uma cama e um travesseiro para deitar nossas cabeças. Saibam que o Pai Celestial cuida de nós. O Pai Celestial cuida de mim, o Pai Celestial cuida de ti. E saibam que Ele não nos abandonará. E por mais difícil que esteja, levante as mãos para cima e diga Amém, que seja feita a tua vontade. Pois se nós soubéssemos de alguma coisa, a gente não passaria fome, nem frio e nem sono. Mas quem sabe é o Pai Celestial, que nos dá vigor, energia e alegria. Esse é o testemunho que eu deixo para vocês a respeito do livre-arbítrio e que nós todos temos liberdade de escolha. E saibam diferenciar a vontade da carne e a vontade do Espírito. E procurem sempre seguir a vontade do Espírito, porque o Espírito, ele testifica do Pai Celestial. E espero que assim vocês, em algum momento, nem que seja no final da sua vida, quando estiverem velhinhos ou bem jovens, que possam testificar do Pai Celestial, assim como eu testifico. De uma vez por semana, neste vídeo, com o livro de Mórmon na mão. Esse é o testemunho que eu deixo para vocês sobre o amor do Pai Celestial, nossa liberdade de escolha, e sobre as consequências do bem e as consequências do mal. Breves, um resumo, para que não seja confundido a mente de vocês, mas para que saibam entender as palavras simples e diretas que digo. E se por acaso não entendem as palavras que eu digo, tenham um desejo de entender. Assim como Jesus Cristo falava em parábolas na Bíblia, lembra? Que ele mesmo diz, fala em parábolas para que entendam apenas aqueles que desejam me entender, e que venham a mim todo aquele que quiser ser meu seguidor. Tome tua cruz e siga-me. Deixo este vídeo para vocês, em nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.